Vou fazer um comentário em cima de outros comentários para mostrar realmente a imbecilidade de falsos mestres. Sabe, nesses momentos agora, é que tudo se alvoraça lá no meio dos inimigos de Deus, e de muitas formas eles ficam acusando-se mutuamente, e com isso até denegrindo a própria imagem do Senhor representada por Jesus Cristo. Eu estava escutando um dos falsos mestres, líderes da seita satânica, que vocês conhecem como religião, falando que Jesus Cristo fazia gracejos em suas exposições, em muitos momentos irônicos, sarcásticos. Sabe, realmente eu tenho que escutar esses infelizes. E o Eterno Pai sabe quanta tristeza, quanta dor eu sinto no meu ser por ver, contemplar a quantidade de criaturas que aplaudem esses infelizes. Embora seja verdadeiro o aplauso, porque Ezequiel diz que todo aquele que recebe aplauso está destruído diante do Eterno Pai. Então, eu entristeço-me porque a Santa Escritura diz que homens que possuem o amor, em modo algum, pode eliminar a oportunidade de salvação de quem quer que seja, por mais inimigo que seja. Então eu estava ouvindo onde ele se gaba de ter mais de, não sei, 5 mil, 10 mil ouvintes, dizendo que Jesus Cristo fazia gracejo nos exageros que promovia em alguns momentos. Eu só comigo vou escutar esse infeliz para ver a que exagero ele se refere. Então, o primeiro que ele se referiu, que ele citou uns 2 ou 3, ele referiu-se àquela passagem que ele diz assim: primeiro tira a trave dos teus olhos, que é um travessão, né? Para depois tu tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Em momento algum, Jesus está se referindo aos adoradores em espírito e verdade. Neste momento, ele estava se referindo aos fariseus, aos saduceus, escribas, anciões e os seus seguidores. Porque eles deixam de enxergar a concepção de suas vidas que foi elaborada em cima de crimes, literalmente falando sanguinários, como eu já ministrei algum tempo passado sobre a coroa de espinho, a mente sanguinária. E acusam um outro que está surgindo, querendo promover-se da mesma maneira em que eles estão promovidos. Realmente a Sagrada Escritura, ela é linda, maravilhosa para quem entende. Para quem não entende, as elucidações espirituais começam a caluniar mais uma vez o Eterno Pai, porque Jesus Cristo é a sua palavra.
E preste bem atenção que isso jamais poderia acontecer. Pelo fato que a Sagrada Escritura registra que toda expressão de chocarrice será condenada. Chocarrice é o que ele diz, piadas, que Jesus Cristo fazia, gracejos, piadas, esse negócio. Está escrito que toda e qualquer concepção de chocarrice, quer dizer, de gracejo, com palavras do Eterno Pai, que é Jesus Cristo, será condenado. Será condenado. E até como disse Jesus, já está condenado. Prestem bem atenção. Olhe para o momento atual. Para o momento atual. Os cristãos pertencentes ao cristianismo romano, que não são pertencentes a Deus, esquecem que esse cristianismo vil, maléfico, foi criado em cima de sangue mesmo. Mataram literalmente milhares e milhares de pessoas através da imposição do seu querer, da sua postura autoritária, altiva, arrogante, que é Roma. Ela é tudo isso. Se vocês estudarem a história do crescimento de Roma, vocês vão ver que ela é tão maléfica que ela extinguiu 2 tipos de povos, que agora fugiu-me da ideia o nome dos povos, do qual não existe nenhum para que possa ter um ressurgimento através de algum descendente. Eliminaram os 2 povos que antigamente, quando ia, era vilarejo que se chamava, era povoados, não era nome de cidade, assim como hoje, capitais, cidades, não tinha esse nome, era vilarejo, povoados, alguns chamavam de tribos, fulano de tal, a tribo fulano de tal, clãs, tinha um monte de apelido, porque eles giraram o mundo inteiro, conquistando terra e povos, que aquele que não se submetesse à fé de Roma seria morto e chispado. Mataram milhares e milhares, e depois veio a fogueira da Inquisição, que a todos aqueles que se opusessem à sua vontade seriam queimados na fogueira da Inquisição. Então, isso que agora esses famigerados cristianismo romano, que se dizem justos, que se dizem provedores de verdade, condenam, acusam outros que simplesmente querem imitar a façanha de crueldade que eles fizeram para se impor sobre toda a terra. Todos estão buscando o mesmo contextual que ela gerou. Estão imitando. Então, quando Cristo fala da trave, ele está falando da mediocridade que existe em uma falsidade ideológica, em um ser constituído de mentira. É aquilo que o próprio Cristo ensina, que todo acusador é culpado da acusação. Eles estão condenando algo do qual eles já fizeram no literal, certo? No visível e no palpável, e que continuam fazendo, certo?
certo? Continuam fazendo no mundo espiritual. Quantos inocentes morreram? Quantas mulheres, porque eu já li o conhecimento de registros históricos. Ele invadiu a aldeia, o chamado de cruzadas. Eu li o contextual da história da fundação e como os bispos da época, e arcebispo, eles diziam: nós somos os carrascos de Deus. Eles imaginavam que eles estavam matando em prol da obra de Deus. Não, eles estavam matando a oportunidade de alguém ter Deus na vida deles, o Eterno Pai. Tirando a oportunidade, matando, eliminando, o que contradiz a postura de Jesus Cristo, que veio para que tenham vida e vida em abundância. Eu, sabe, sinceramente, eu não sei explicar como eu fico, porque é um sentimento, sabe, de repúdio a essas colocações que eles querem justificar o injustificável, querem justificar o erro deles condenando o outro. Outra parte, eles falam sobre Deus, desde a sua criação, ele faz uma esfera de machista. Eu ouvi, está registrado aí na internet, ministrações, que eles fazem entrevista, tudo. Porque a mulher foi criada depois, e a mulher isso, e a mulher foi tirada o direito disso, tirado o direito daquilo, foi estudar. Preste bem atenção. Não pode ser usada a palavra machista para Deus, já que Deus não teve nenhuma concepção animalesca. Quando a mulher se prostituiu, que foi a primeira que a Eva diz, ela se descobriu, quer dizer, ela tirou toda a veste espiritual doada por Deus para vir ao natural. Lá dá a entender, quando ela diz eu comi, que ela masturbou-se, sentiu prazer na sua própria carne. E ela foi compartilhar com Adão, aonde ele se prostituiu por ela. Foi ela que buscou a saída da presença de Deus, não foi Deus que tirou, que fez ela menor, que fez ela isso, que aquilo. Não. Então Deus vestiu aos dois com pele de animal, quer dizer, tornou os dois, e toda a sua geração até os dias de hoje, como plágio de animais irracionais. Plágio, imitadores das irracionalidade animalesca. Deus é homem. Mas vocês querem saber a razão por que esses falsos mestres falam dessa maneira? Porque eles não são homens, nunca foram. Aqui na visão terrena, nunca foram homens. Eles vieram em pecado, criaram-se em pecado, estão em pecado. Então, eles estão na vida animal, no plagiamento de toda a concepção das irracionalidades,
certo? Não possuindo Deus e de todas as formas contribuindo para que o outro não possua. E começam a expor as suas discórdias, o seu ódio contra o Eterno Pai. Preste bem atenção numa coisa que eu vou falar. A Sagrada Escrita fala literalmente que quando um ser, uma criatura, aborda uma fêmea, certo? Uma fêmea. E a estupra. E se ela gritar, será feita uma justiça contra ele. E se ela não gritar, foi consensual. Embora o crime exista, os dois vão receber a sentença, certo? O castigo. Mas não haverá mais, na literalidade da exposição natural, algo que possa ser visualizado como criminoso, e sim somente na visão espiritual. Aí você vai dizer por quê? Por causa que essas criaturas estão fazendo a mesma ação. O que é a virgem? É a alma. Então, o que é a desvirginação, quer dizer, o rompimento, o estupro de uma virgem? É romper e estuprar uma alma. Então, se você se rebela lá e não vai para nenhuma da religião, você ainda permanece assim, sem ter tantas dilaceração na alma. Porém, se você se torna conivente e aceita a viver em uma comunhão com esses falsos mestres, com essas falsas religiões, com essa seita satânica, então diante deles, do mundo deles, não são criminosos, porque é um crime espiritual, não é natural. E eles, tudo que é feito contra a alma, não tem crime. Para eles não, porque eles são contra o Eterno Pai. Eles são opositores ao amor. E o amor do Eterno Pai está na alma. Eles deslaceram, eles desvirginam, eles estupram, eles fazem tudo. Essa que é a condição da materialização no dia de hoje. Aí por que eles estão desfazendo de Cristo? Porque eles estão dizendo que Cristo rege a sua palavra contra ele mesmo. Porque ele diz assim, toda chocarrice é condenada. Aí ele diz assim, mas ele fez chocarrice nisso. Não. É que aquele que está surgindo, querendo fazer a conquista que eles fizeram através de crimes naturais e espirituais, eles começam a condenar quando ainda estão numa iniciação. Como se dá hoje em dia nessa guerra natural aí, que é uma materialização do mundo espiritual. Os cristãos todos estão condenando, uma parte condena a postura de Israel, outra parte condena a postura de Hamas, mas os dois têm um objetivo: conquistar o mundo. O mesmo objetivo que Roma teve e conseguiu.
matou milhares de gente para conquistar o mundo. O mundo vil, o mundo cão, para suas próprias ostentações. Os líderes romanos, papado, o clero romano do alto é uma ostentação de maior riqueza da terra, mas foi conquistado em cima de sangue de inocentes, em cima de mortandade. Eu conheço a história, não é preciso ninguém me contar, eu conheço a história. Então, esse infeliz vem dizer que Cristo estava gracejando. Ele tem uma trave não, ele tem um muro nos olhos dele que ele não consegue enxergar nem a própria concepção dele se diz cristão de lá, lógico que é cristão do cristianismo romano, dos assassinos espirituais e que conseguiram a sua ostentação, o seu reinado aqui na terra com sangue de inocentes. Estão condenando o outro que quer fazer a mesma coisa. Eu não sou favorável à morte, porque o meu Deus é amor, não trabalha com morte. Não sou nem A e nem B, não tenho lado partidário, de nenhum. Estou aqui apenas para desmascarar a todos os falsos mestres, a essa falsa instituição chamada cristianismo romano, a falsa instituição chamada de judeus lá, dessa Jerusalém corrompida, desses israelitas sanguinários. Está mais do que provado, só que vocês são cegos, que Cristo, eu já expliquei isso várias vezes, o crime cometido por ele, como eu disse, vocês têm que estudar. Quando Cristo carregou a cruz, certo? Ele levou uma placa no peito, amarrado assim, com uma alça aqui no peito. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O crime, porque todos que eram condenados à crucificação, dizia naquela placa, que o nome da placa era título, que é título do crime que é cometido para ser condenado. Então todos lá que carregavam, ladrão, os dois lá que estavam no lado, todos os dois tinham a placa de ladrão. E Cristo tinha a placa de Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O crime dele diante desses infelizes, desgraçado até o momento de hoje, é ser promulgado como rei dos judeus. Quer dizer, judeus significa justo de Deus, mas esses justos de Deus, o que foi que Cristo disse? Para esses justos eu não vim. Ele está se referindo a esse povo todinho, cristão, islâmico, israelita, ramazita, hinduísta, ele está se referindo a toda a religião que o mataram. Ele diz, porque Cristo morreu em meu lugar. Cristo não morreu no lugar de ninguém. Cristo morreu na vida daqueles que o mataram. Aí eu vi um outro imbecil falar que... Vocês devem ter ouvido, está saindo na internet e isso viraliza. Não viraliza a mensagem de verdade. Que vocês não têm coragem de compartilhar para enviar para outros amigos. Porque vocês também são barradores, são pessoas que impedem o segmento da verdade. Porque esses áudios que eu faço, essas lives que é dita como live, são bem poucos daqueles que me conhecem e sabem como vivo e como
eu pratico a minha vida. Então eles têm o meu testemunho e por isso eles fazem um compartilhamento para atingir mais pessoas. Porque no coração do infeliz, daquele que se opõe a Deus, nem a palavra dele quer que seja divulgada hoje na realidade dos fatos. Então eles são estupradores de alma, aonde a própria pessoa se entrega, é consensual. Então, na visão deles, eles não estão fazendo crime, mas diante de Deus eles são criminosos, criminosos espirituais. E por que eles se opõem a Cristo? Porque Cristo veio para fazer a revirginação da alma, a revirginação da alma, e eles não querem ser revirginados. Eu já ministrei isso. Então eles falam que Cristo é gracejador, Cristo... Ainda tem mais outra que eles não entendem sobre a mulher. A mulher é uma extensão do homem. Extensão. É corpo. Certo? Não é cabeça. Ela é dirigida pelo homem. Certo? Ela é comandada pelo homem. Mas essa função aí não está nesse mundo cão, pernicioso, nesse mundo de mentira, nesse mundo de corrupções, seja qual seja, de inveja, de bebedice, de glutonaria e um monte de outras coisas. Não é para vocês, os animais. Isso não se constitui na vida de vocês, os imbecis. A Sagrada Escritura se elucida espiritualmente. Isso está na Constituição da Igreja do Senhor. Jesus é a cabeça, a mulher é o corpo. Eu já expliquei isso muitas vezes, mas a imbecilidade de vocês que se dizem religiosos é tão grande que não conseguem, sabe, absorver o entendimento que eu estou dando. Vocês, sinceramente, eu estou aborrecido mesmo, porque eu ouvi com tristeza o que esses imbecis estão falando contra o meu Senhor, o meu Deus. Ele não está se referindo ao mundo animal, quando ele diz que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Ele não está discriminando. Ele não está fazendo acepção. Ele está fazendo o conjunto de toda a composição que louvará, que engrandecerá, que honrará e que o dará glória. Jesus é a cabeça. O nome Jesus tem um significado de homem. Então, se você, imbecil, religioso, laico, seja lá o que tu seja, infeliz, enquanto tu não estiveres de vida igualitária a Jesus Cristo, tu não és homem. Tu és apenas um plágio de animal irracional. Sabe, dói em mim quando alguém, por ignorância mesmo, por ter uma mente maquiavélica, falar do meu Senhor Jesus Cristo Salvador e caluniar o meu eterno Pai, que é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Se vocês entendessem as Sagradas Escrituras, vocês jamais colocariam algum tipo de morte em relação ao amor do Eterno Pai. Não existe.
Eu expliquei algum tempo atrás que eu ministrei, quando eu digo logo um bostólogo, um excremento humano, porque ele tem estudo, é formado em universidade, não sei o quê, ele disse para mim, tu diz que essa coisa que acontece aqui de maldade, tudinho, de guerra, de morte, de assassinato, não está na visão de Deus? Eu disse, digo, e afirmo. Aquele infeliz teve a audácia, que não é audácia, é a covardia, porque a audácia só tem quem tem Deus, que tem a coragem de ministrar a verdade, mesmo sabendo que vem os inimigos. É como eu falei ontem. Eu falei ontem para um amigo meu. Sabe o que eu vejo? Porque eles disseram que Deus fazia, que Jesus Cristo fazia gracejo. Eu disse, tu sabe o que eu vejo como gracejo? Que me dá vontade de rir? É que está registrado na Santa Escritura, registrado, vocês podem ler lá, que os atribuladores, quer dizer, os provocadores de toda a tribulação, é o mundo religioso e laico contra os adoradores em espírito e verdade do Eterno Pai. São atribuladores. São seres infernais. Aí o infeliz lá, religioso, tem uma dor de cabeça, dá uma topada no chão, literalmente falando, arranca a cabeça do dedo e diz que é uma grande tribulação para ele. Sai para lá, infeliz. Tu não sabe nem o que é tribulação. Tribulação é uma atormentação infernal na vida daquele que possui Deus. E é isso que eles vão produzir, que já estão produzindo, porque produzem diante de mim, no meu lado. O atormentador foi qualificado como Jesus, certo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Eles são os atormentadores. É aquilo que a Sagrada Escritura fala, e é verdadeiro. Todo acusador é culpado da acusação. Porque Jesus Cristo disse que a única coisa que não é acusação é quando você expõe a verdade. Expor a verdade não significa acusar. Significa mostrar uma nova concepção de vida. Então preste atenção no que vocês estão fazendo. Que, aliás, eu acredito que vocês não têm nem cerne para isso. Então eles falam um monte de coisa que não condiz com as palavras do Senhor. Não faz jus. Aí ele pegou e disse assim, mas tu diz que não é? Eu digo não é. Aí ele disse, mas está escrito. Eu disse, o que é que está escrito? Que Deus criou o bem e o mal. Disse, está escrito. E aí o mal? Certo, presta bem atenção, se tu consegue atinar, se tu consegue, sabe, compreender o que eu vou falar. Jesus Cristo. Ele disse o quê? Eu disse, Jesus Cristo é o bem e o mal. Ah, não pode ser. Pode. Tanto pode que o Eterno Pai está dizendo que ele criou, gerou Jesus Cristo, está registrado lá em Hebreus. Pode ir lá no livro de Hebreus. Eu te gerei. Agora eu pergunto para ti, se tu consegue entender-me. Jesus Cristo foi o bem para o mundo religioso e para o mundo laico? Foi o amor? Foi a verdade? Foi a dignidade? Foi a justiça, a retidão e a integridade? Ele pegou e ficou calado. Ele ficou calado, por quê? Porque ele não tem o que responder. Para mim, Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é a dignidade. Jesus Cristo
é afinidade com Deus. Jesus Cristo é a justiça e retidão diante do Eterno Pai. Para mim, mas para você, religioso, para você, laico, Jesus Cristo é o mal. Porque vocês não aceitam o amor do Eterno Pai na vida de vocês. Vocês não aceitam a justiça, a integridade, a retidão. Não aceitam o bem, a oferta que foi oferecida a vocês, rejeitaram Cristo. E por isso o mataram. Então, quando Deus diz assim, eu criei o bem e o mal, ele estava dizendo que você que julga o que é ser bom para você e o que é ser mal. Porque tu vai julgar segundo o proposto do teu coração. Se o teu coração é mau, vil, diabólico, tu não aceita o bem, a oferta que Deus te deu de presente, que é Jesus Cristo. Você rejeitou, você eliminou, jogou fora, cuspiu. Então, para aqueles que aceitam o bem, o amor, a integridade, a justiça e a retidão, Jesus Cristo é o bem. Isso que eu desejo que vocês falem. Não coloquem coisas erradas. Não digam. Deus é totalitariamente amor. Ele não trabalha com negócio de morte, de essas coisas. Ele ficou calado. Não respondeu mais nada. Está vendo só como tu te cala? Porque para ti, Jesus Cristo é o mal. Tu não queres a vida que Deus te oferece através de Jesus Cristo. Uma vida com dignidade. Aí vem dizer que Deus criou tudo isso aí. Essa concepção de maldade no mundo vem pelo coração maléfico, pelo coração carnal, pelo coração que está afastado do amor de Deus. Porque tudo que eles provêm é uma ascensão carnal. E para isso eles têm que eliminar aqueles que estão, vamos dizer, sendo obstáculo pois o objetivo deles. Não falem besteira. Não caluniem Jesus Cristo. Não caluniem o Eterno Pai. Isso dói. Dói muito. Tudo que eu peço que vocês façam. Leiam a Sagrada Escritura. Leiam. Tem muito assunto, porque eu sei que eu estou falando que para vocês enxergarem a nova Jerusalém, o novo Israel que vai ser formatado de Deus. Mas não é no meio desse povo corrupto que vai ser formatado. Não é no meio desses assassinos, matadores, estupradores e tudo mais, que são as materializações do mundo espiritual dos religiosos. Jesus Cristo e o Eterno Pai não está presente na vida desse povo aí. Isso aí está alheio à vontade dele. E se está alheio à vontade dele, está na ira dele. Na ira, são povos malditos que caminham de maldição em maldição. Então revejam as vossas vidas. Leiam as Santas Escritas. Leiam a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia. O pessoal diz que em toda casa tem uma Bíblia. Agora, o que adianta tu ter na tua casa uma Bíblia se tu não abre para ler, ô infeliz? Tem muita gente que é bibliólatra. Isso aí fui eu que já falei. O que é bibliólatra? É uma pessoa que idolatra a Bíblia. A Bíblia não é para ser idolatrada. Outra coisa, eu já contei para vocês, eu vi um falso mestre ministrando como se deve carregar a Bíblia. Apoiada no peito, com o braço cruzado assim, fazendo como se fosse uma estante aqui. Ah, imbecil.
A palavra de Deus disse o Senhor, o eterno Pai, o meu Senhor, o meu Pai, ele disse que aqueles que são deles carregarão a sua palavra na sua mente e no seu coração. Não é papel, não é letra, isso aí é só para você ter o conhecimento histórico dos acontecimentos e depois trazer para a temporalidade da tua vida. Será que tu entende isso que eu estou falando? Temporalizar a palavra de Deus na tua vida. Aí tu vai abandonar todo esse mundo de assassinos, corrupto, avarento, vaidosos, arrogantes, matadores de vidas alheias, plagiadores de animais irracionais. Deus não está presente na vida desse povo aí. E nem Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Eu sei que tem muita coisa para falar. E se Deus quiser, que Ele me conceda essa oportunidade de cumprir a missão que me deu, que foi revelar tudo que está encoberto. Eu continuo na próxima. Beijo.